Qual vade-mecum eu posso levar para a prova da segunda fase do concurso da magistratura de Goiás? Essa tem sido aí uma dúvida de muitos que vão fazer a prova. Bom, o que eu digo para você? O TJ soltou um comunicado dizendo que não era permitido códigos que contenham trecho de súmula, decisões judiciais ou orientação interpretativa de qualquer natureza. E isso aí causou muito alvoroço, porque todo código, todo vade-mecum contém súmulas, né? Mas, e até motivou ao ajuizamento de PCA no CNJ, que o qual já pediu para o TJ explicações, né, sobre isso, em 24 horas, devido aí à prova do final de semana, de domingo. E aí é o seguinte, o que a gente entende, o que o TJ vai fazer? Acredito que ele já deve estar respondendo. Ele vai reafirmar o que está no edital de convocação, que nada mais é uma reprodução do edital do concurso, que diz que o material de uso proibido são as anotações pessoais, transcritas, manuscritas, sendo permitida a simples remissão, diretamente na legislação, artigos de lei, bem como a remissão ao mero número de súmulas e decisões. Aí vem a parte que interessa, desde que sem qualquer trecho do texto, súmula ou decisão. E aí, gente, no próprio edital de convocação e no edital do concurso fala que os candidatos devem isolar com fita adesiva, né, as partes não permitidas. Então a parte de súmulas ela vai ser isolada para você não poder consultar durante a prova. Então os vade-mecuns eles podem ser levados. A questão é qual que você vai poder levar, né? E aí é o seguinte, por que a gente aconteceu essa situação? A gente teve aí recentemente um problema com o TJ do Paraná, né? A segunda fase foi confiscado alguns vade-mecuns aí do MEG e a gente não sabe até então se esse comunicado do TJ foi para reforçar a proibição que está no edital ou se ele não quer dar nome aos bois e só colocou isso por causa do vade-mecum. Em todo caso, o que a gente deve fazer? Eu tenho aqui particularmente, eu tenho 3 vade-mecuns que eu usei durante a minha caminhada, né? Vou até mostrar aqui para vocês, tá? Não é propaganda de nenhum deles. E já eu esclareço que eu não conheço o vade-mecum, não estou falando bem, nem falando mal, nem dizendo que pode ou que não pode, tá? Eu não conheço o material, tudo que eu sei são as informações que foram aí das redes sociais, então não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor. E para esses que eu vou mostrar também não é nenhuma forma de publicidade, estou dizendo da minha experiência, tá? Então o primeiro aqui, o da RT, é um código um pouquinho antigo, e eu gosto de pegar a parte que eu sei onde pode ter alguma anotação, né, no caso dessas proibidas, e aqui, por exemplo, artigo 5º, inciso 14, que fala, ó, é assegurada todas essa informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Aqui não há nenhuma remissão, tá? Nenhuma remissão à súmula ou decisão judicial. E no outro inciso 34 fala que são assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos, contra a ilegalidade e abuso de poder. E faz uma mera remissão, ó, súmula vinculante 21 do STF. Então é importante você ter em mente isso aqui. Então, ó, esses 2 exemplos, eu vou falar dos outros que falam sobre esses mesmos incisos, e você vai ter que tirar suas conclusões. Em relação ao cumprimento do edital, o vade-mecum da RT, tá? Ele passou no teste, beleza? Tá nota 10 aqui, tá bom? Agora eu vou te falar desse aqui, que particularmente eu usei muito em segunda fase, tá bom? Nas que eu precisei fazer, eu usei ele, e aí eu vou pegar nos mesmos incisos do artigo 5º da Constituição para você ver. A gente vai fazer uma comparação aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, no mesmo inciso 15 do artigo 5º que fala que assegurados toda essa informação, diz assim, ó, tem aqui um trecho. O STF, ao julgar a DPF 130, declarou como não recepcionada pela Constituição a lei de imprensa, lei 5.250 de 67. Então isso aqui, gente, já pode-se dizer, uma anotação em tese proibida. Então, código da Riedel. Código esse que eu usei em pelo menos 3 segundas fases e nunca tive nenhum problema, tá certo? Agora, ainda continuando no mesmo código, no inciso 34, que fala que são assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, tem um grande texto aqui dizendo que, ó, ao julgar a DPF 156, o plenário da STF declarou não responsável pela Constituição a exigência de depósito prévio do valor correspondente à multa por infração trabalhista como condição de admissibilidade ao recurso administrativo interposto junto à autoridade trabalhista,
constante do parágrafo 1º do artigo 636 da CLT. No mesmo sentido, o plenário do STF, ao julgar a DI 1976, concluiu pela inconstitucionalidade da regra constante do artigo 32 da medida provisória. Enfim, você vê que ele está explicando aqui, ó. E ele faz uma remissão à súmula vinculante 21 do STF, que é aquela que fala que é ilegal a exigência de depósito prévio. Então aqui, olha o grande texto que tem nesse inciso 34, tá? Então aqui, ó, analisando friamente, o Código da RIDO não passaria no teste do edital do concurso TJ Goiás e do edital de convocação. Mas eu já saliento para vocês que esse código eu usei em várias segundas fases e muita gente já usou e nunca teve nenhum problema, tá bom? Por fim, eu quero falar do código que eu tenho mais recente, que é o da Juspódio, tá? Eu vou abrir aqui nos mesmos incisos e artigos que a gente falou aqui. Então, inciso 5º, artigo 5º, inciso 14, que fala acesso à informação, são seguras a todos, resguardar o sigilo da fonte. Ele vai assim, ó, a única remissão, a DPF 130, não recepção pela CF 88 da Lei de Imprensa, Lei 5.2950, 67. Ponto. Só colocou o nome, não fez nenhum comentário. No outro aqui, ó, inciso 34, são assegurados a todos, independente de pagamento de taxas, direito de petição. Aqui, ó, a DPF remissão 156 e a DI 1976, ilegalidade da exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, é uma mera descrição nominal, tá? Não sei quem já usou o da Juspódio, tá? Me parece que ele passa, tá? Ele passaria aí no teste do edital de convocação, tá bom? Então, para vocês verem aí, analisamos 3 vademecums diferentes, de editoras diferentes, tá? A princípio, só o da RIDO que teria esse pequeno problema aí, né? Mas como eu já salientei para vocês, sempre fiz prova com ele, nunca tive nenhum problema, tá? Qual você vai levar? Qual você deve levar? Primeiro, se você tiver um sem qualquer descrição, porque alguns desses aqui que a gente viu, você viu que ele coloca praticamente o texto da súmula vinculante 21, né? Se você tiver, ou de uma decisão, ele explica, de certa forma, vamos dizer assim, né? Ele coloca ali, descreve bastante uma decisão, que isso aqui seria o caso da RIDO. Se você tiver um código que não tenha isso, como por exemplo da RT ou até eventualmente da Juspódio, se você você puder levá-lo, você leva ele, tá? Então tem um código sem nenhum tipo de descrição, só uma mera remissãozinha, leva ele. Segundo lugar, segunda opção, você tem mais de um código, leva mais de um. É melhor sobrar do que faltar. Você pega, na dúvida você leva, porque eles vão avaliar previamente antes de entrar na sala, e você leva. E por último, o que eu diria para você, se você estiver muito inseguro, você tem o vademecum do MEG ou da RIDO, se você se sentir muito inseguro em relação a isso, eu recomendo que você leve outro, tá? Para você, se você se sentir muito inseguro, se não, você leva eles, junto com outros que você tiver, tá bom? Então, minha dica para vocês é essa, tá certo? E desejo aí boa prova a todos que, se Deus quiser, não vai ter nenhum problema com relação a essa prova de segunda fase, tá certo? Contem conosco. Forte abraço.